Quinta-feira, dia 2 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, meus amigos. Estamos de volta, vamos conversar mais um pouco, mas eu quero alertar a todos que realmente o mundo vive um momento muito tenso, um momento muito perigoso e que, infelizmente, tudo isso nos faz sentir medo. Medo do que vem pela frente. E longe de querer ser pessimista, mas sendo simplesmente realista, temos que ficar atentos a tudo que acontece. Por isso, muitas vezes é importante trazermos informações de fora também. Até porque as daqui de dentro, por mais que falamos, por mais que critiquemos, evidentemente, por hora, não temos força para mudanças. A única mudança possível e imaginada, pelo menos por mim, é aquilo que eu tenho dito ultimamente. É uma greve geral, paralisação total, sem violência, sem quebra-quebra, sem fechar estradas, nada. Simplesmente parar. A máquina parando, o sistema cai. Não existe sistema que se perpetue no poder quando a máquina para. E a máquina somos nós, o povo. E eu pergunto, quem é que pode puxar essa fila? Quem é que tem tamanho suficiente, pelo menos nas redes sociais, para puxar um movimento deste? Eu me sinto muito pequeno para isto, mas faço a minha parte. E acho que qualquer pessoa poderia fazer sua parte, divulgando essa ideia, se é que concorda com ela. Por quê? Fora isto, esperar solução de onde? De que lugar? Todo dia é uma informação que nos desanima, que joga por terra nossas boas expectativas. E olha que as notícias que saíram hoje são mínimas, são muito pequenas do que pode vir ainda, já que o tal Daniel Vorcaro, que possuía, pelo que se sabe, ao menos 9 telefones celulares, teve até agora somente 30% de um único celular vistoriado. E como foi dito ontem, entre todos os celulares já existem mais de 8.000 vídeos. É muita coisa para imaginar que dentre esses 8.000 vídeos não tenha alguma coisa picante, feia, perigosa. Então, o que se pode esperar? Mas, de qualquer forma, são as notícias que nós temos. E aí as informações que saíram hoje, então, aponta que o pilantra do Daniel Vorcaro viajou em um jatinho que saiu de Brasília rumo a São Paulo junto com 3 parlamentares e 2 ex-ministros. Isto em agosto do ano passado. E as informações vieram do jornal O Globo. O registro de voo da aeronave da Embraer Phenom 300 aponta a presença de Daniel Vorcaro, do senador Ciro Nogueira, dos deputados Isnaldo Bulhões e Rodrigo Gambale, além do ex-procurador-geral da União, Bruno Bianco, e do Fábio Faria, ex-ministro de Jair Bolsonaro, que é casado com Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos, Ele que, inclusive, é o nome que está por trás da implantação do SBT News, que teve aquela inauguração, com toda a pompa favorável ao ministro Moraes. Vocês se lembram? Então, nesta toada, podemos ver que os tentáculos de Daniel Vorcaro abraçaram pelo menos 2 ministros do Supremo, o Moraes e o Toffoli, a princípio, e uma legião de parlamentares, ministros do governo federal e empresários, numa espécie de metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas. Tudo serve para mostrar como funciona o sistema de poder, onde cada integrante desse sistema é filtrado de acordo com os interesses mútuos. Ninguém entre eles está isento de alguma culpa. Todos possuem alguma culpa no cartório. E não fosse isto, o sistema não funcionaria como um relógio.
Cada nome é escolhido a dedo para ocupar posições chaves na sociedade política brasileira. Por isto, não conhecemos até agora um único presidente do Senado Federal que não tenha rabo preso, não conhecemos um presidente da Câmara que não tenha rabo preso, porque é assim que o sistema judiciário de hoje, e eu me refiro ao Supremo Tribunal Federal, consegue puxar as rédeas dessas pessoas, desses presidentes do Congresso Nacional, impedindo que eles, inclusive, tomem ações de abrir um processo de impeachment contra eles, os ministros. E eu faço questão de ressaltar o Supremo Tribunal Federal, porque existem sim muito bons juízes na primeira e segunda instância, que é onde fazem o serviço mais pesado nas investigações. Investigações não, porque eles não investigam, eles julgam. Eles fazem um trabalho mais sério nos julgamentos e, quando necessário, esses processos sobem para a segunda instância, sobem para o Superior Tribunal de Justiça, que já começa a estar envenenado, né, por indicações dúbias de parceiros, até chegar no Supremo, que nós já sabemos que, né? Bem, deixa para lá. Fato é que nesse sistema, esse sistema não funciona de forma caótica. Pelo contrário, ele é extremamente racional. Tudo começa numa base de uma pirâmide, né? Vejam só, na parte inferior do mapa, ou da pirâmide, está o povo. Milhões de pessoas comuns que trabalham duro, produzem, consomem e pagam impostos elevadíssimos e votam. É desta base que sai o combustível de todo o resto. O dinheiro, a legitimidade e a energia social. A partir daí, o dinheiro começa a subir. Os recursos financeiros produzidos pelo povo são canalizados para o topo, né, por meio de impostos, juros, tarifas, inflação e endividamento. Esse fluxo constante alimenta os níveis superiores do sistema. Logo acima do povo, da base, aparece o poder político operacional. São aqueles políticos eleitos, os governos, os parlamentos. Eles ocupam cargos visíveis e dão a sensação que o poder está ali, mas não está. De fato, eles funcionam mais como gestores autorizados pelos que estão na cadeia de comando acima deles. Quando obedecem todas as regras do sistema, eles seguem adiante. Mas quando desafiam essas regras, eles caem. E aí, claro, é aí que entra o próximo nível do mapa: o poder da narrativa. Esse é o setor responsável por moldar a percepção da realidade. A mídia tradicional, plataformas digitais, formadores de opinião e influenciadores que atuam como filtros. Eles decidem quais fatos ganham destaque, quais são relativizados e quais simplesmente desaparecem. Não se trata apenas de informar para o público como ele deve sentir sobre cada acontecimento. Quando alguém insiste em sair da linha, o sistema dispõe de um nível mais duro, o poder de coerção. Nesse ponto, entram as altas cúpulas do judiciário e os órgãos de controle. A função desse nível não é atuar de forma constante sobre todos, mas servir como ameaça permanente. Processos, investigações, punições seletivas e decisões exemplares criam um ambiente de medo institucional. E o recado é simples: quem desafia o sistema paga um preço alto. E esse medo não precisa atingir a todos. Basta atingir alguns de forma estratégica para que o resto aprenda. E aí no topo dessa pirâmide está o núcleo invisível. É a parte menos visível e ao mesmo tempo a mais poderosa. Grandes interesses financeiros, bancos, fundos internacionais, grupos econômicos que não disputam eleições nem aparecem em debates, mas
influenciam decisões fundamentais na sociedade. Eles financiam, pressionam e definem os limites dentro dos quais todo o resto pode operar. Esse núcleo raramente aparece em público. Ele não precisa, porque seu poder está justamente na distância e na discrição. Então, essa pirâmide se fecha quando entendemos o fluxo completo. O dinheiro sobe da base para o topo. O controle social desce do topo para baixo. A narrativa gira em círculos justificando tudo. E o medo mantém a estrutura de pé. Então, segundo essa lógica, o sistema não existe para representar o povo, mas para administrá-lo. Ele não busca necessariamente o caos, mas a estabilidade do próprio poder. Mudam os rostos, os discursos e até os governos, mas a engrenagem central permanece intacta. Aí a pergunta que se faz agora é quem verdadeiramente faz parte desta cabeça do poder. É fácil resumir em sistema financeiro, os bancos, né, em grupos econômicos, mas dentro desses sistemas existem várias pessoas e existe uma liderança. Dentro desse sistema também existe uma pirâmide. E assim sucessivamente. Por isso nós, povo, temos uma chance limitadíssima de mudança. A única chance é não deixar o dinheiro fluir para cima. E como que você impede esse dinheiro de subir? É não produzindo. Se você não produz, não existe dinheiro. E o dinheiro não sobe. Por isso a importância de parar. Greve geral. E olha, por tempo limitado. Porque senão, alguém continua alimentando direto ou indiretamente esse sistema. É assim que eu penso. Vocês podem deixar aí nos comentários se vocês concordam ou não com essa ideia. Claro que cada um tem um pensamento diferente, mas eu imagino que não é somente com uma eleição que você resolve. Ah, vamos colocar maioria no Senado, porque aí tudo está resolvido. Não, não vai ser assim. Poderemos até colocar uma maioria no Senado, mas não vai ser assim. É muito difícil. Enfim, cada um tem um pensamento, não é isso? Mas, mudando de assunto, como eu falei no início, temos que nos preocupar muito também com um cenário que começa a se desenhar no Oriente Médio e que revela muito mais do que simples declarações isoladas ou movimentos táticos de curto prazo. O noticiário inflama. As notícias vêm de tudo quanto é lado. Mas quando o presidente Donald Trump eleva o tom contra o Irã, combinando ameaças diretas com demonstrações de força, como, por exemplo, a divulgação hoje de um ataque que teria derrubado a maior ponte do Irã, o que está em jogo não é apenas uma disputa bilateral, mas a possibilidade concreta de uma escalada regional e com impactos globais imediatos, por conta do petróleo, claro. A reação dos mercados internacionais deixa isso muito claro. Os investidores que costumam antecipar cenários de risco responderam de forma quase instantânea no dia de hoje. Queda nas bolsas, desvalorização de ativos e, em contrapartida, a valorização do petróleo e do dólar. Esse movimento não é casual. Ele reflete o temor de que qualquer conflito envolvendo o Irã, um dos principais atores energéticos do mundo, possa comprometer o fluxo de petróleo, especialmente em rotas estratégicas, como o Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz. E quando o petróleo sobe, toda a economia global sente o impacto da inflação ao custo de produção. Mas, além disto, os movimentos do governo americano, como a prisão de Nicolás Maduro, por exemplo, com a eliminação de inúmeros traficantes no Mar do Caribe, e agora com esse enfrentamento ao Irã, estão diretamente ligados a uma ruptura daquilo que chamamos de um governo global, centralizado, coisa que não apetece em nada os Estados Unidos, já que os Estados Unidos são a maior potência mundial.
economicamente e militarmente, né? Ou seja, para que uma governança global, perguntam os americanos. Ao contrário de seus antecessores, Donald Trump não demonstra qualquer apego à diplomacia tradicional ou à ideia de governança global, principalmente compartilhada, como costumam dizer. Tarifas foram impostas, acordos foram revistos e alianças históricas passaram a ser tratadas como contratos comerciais, sujeitos à revisão imediata. Para muitos líderes e analistas, a ONU deixou de ser apenas um fórum de diálogo e passou a atuar como um instrumento político ideológico, alinhado a interesses específicos, na contramão dos Estados Unidos. E há uma agenda que nem sempre reflete, digamos assim, a vontade dos povos, principalmente dos americanos. Então, a lógica americana é simples e brutalmente clara. A nossa soberania nacional está acima de qualquer governança global. Trump, mais uma vez, não cria o caos do nada. Ele escancara um processo que já estava em curso e se recusa a aceitá-lo como inevitável. Ao confrontar a ONU e desafiar a globalização, ele força o mundo a encarar uma realidade incômoda, a de que o sistema internacional está sendo redesenhado, não por um consenso, mas por confronto. E goste-se ou não disto, o tabuleiro global já não é mais o mesmo. E quem comanda no momento são os Estados Unidos. Então, meus amigos, é claro que nesse exato momento, Donald Trump está esperando o Irã pedir o chamado arrego. E eles do lado de lá ficam dizendo que não aceitarão tréguas, que não deixarão ninguém tomar conta do Estreito de Hormuz e que os Estados Unidos vai sofrer o maior ataque de sempre. Ficam rebatendo como se isso fosse possível, já que as notícias dão conta de que o Irã está dizimado militarmente falando. Não tem a mínima chance de continuar uma guerra que nem deveria ter começado se eles fossem inteligentes, porque o sistema de governo dos ayatolás já foi para o vinagre. Já foi para o vinagre. E os Estados Unidos não vai deixar com que outros ayatolás tomem conta do governo e mantenham o mesmo sistema, o mesmo regime dentro do Irã. E aí, claro, para quem é um pouco mais esperto, consegue perceber claramente que para os Estados Unidos o principal ponto nesse momento é fazer com que a China pague o preço, economicamente falando, pela falta de petróleo e pela dependência de alimentos. Não vamos nos esquecer que todas as commodities brasileiras rumo à China passam pelo Estreito de Hormuz, né? Ou seja, tudo que os Estados Unidos faz não é naqueles 5 minutos de loucura. Não, é muito bem pensado. É muito bem trabalhado. Ele sabe exatamente o que está fazendo. O mundo é que ainda não se deu conta que é melhor aceitar os termos do que encarar a raiva do tio Sam. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News, né? Deixando o like, você me ajuda muito. E eu espero encontrá-los amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.